Revista Espírita, 1859, setembro, número 9, parte B. Confissão de Voltaire. A propósito da entrevista de Voltaire e de Frederico, que publicamos no último número da revista, um dos nossos correspondentes de Boulogne nos envia a seguinte comunicação que publicamos com tanto maior satisfação quanto apresenta um aspecto eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita. Aquele correspondente a precedeu de algumas reflexões que não queremos omitir. Se existe um homem mais que qualquer outro que deve sofrer castigos eternos, esse homem é Voltaire. A cólera e a vingança de Deus persegui-lo-ão para sempre. É o que nos dizem os teólogos da velha escola. Que dizem agora os mestres da teologia moderna? É possível, dizem eles, que desconheçais o homem, não menos que o Deus de que falais. Evitai as paixões inferiores do ódio e da vingança, e não maculeis o vosso Deus com isso. Se Deus se inquieta com esse pobre pecador, se toca nesse inseto, será para arrancar-lhe o ferrão, para endireitar-lhe a cabeça exaltada e o coração transviado. Digamos ainda que Deus lê nos corações de modo diverso que vós, encontra o bem onde encontrais o mal. Se dotou aquele homem de um grande gênio, foi em benefício da raça e não em seu prejuízo. Que importa, então, as suas primeiras extravagâncias e as suas atitudes de franco atirador entre vós? Uma alma dessa têmpera não poderia proceder de outro modo. A mediocridade era-lhe impossível, fosse no que fosse. Agora que se orientou, que jogou fora as patas e os dentes de potro indomável na sua pastagem terrena, que vem a Deus como um dócil corcel, mas sempre grande e tão soberbo para o bem como foi para o mal. No artigo que segue, veremos por que meio foi operada essa transformação. Veremos nosso garanhão dos desertos, com a crina ondulante, as narinas ao vento, correndo através dos espaços do universo. É que lá, com o pensamento solto, encontrou essa liberdade que era a sua essência e a respirou a plenos pulmões nessa respiração em que aure a vida. E o que lhe aconteceu? Perdeu-se e confundiu-se. O grande pregador do nada achou enfim o nada, mas não como o compreendia. Humilhado, agastado consigo mesmo, transtornado com a sua pequenez, ele que se julgava tão grande foi aniquilado diante de seu Deus. Ei-lo de rosto no chão, espera a sua sentença. E essa sentença diz: levanta-te, meu filho, ou vai-te, miserável. O veredito será encontrado na comunicação que se segue. Essa confissão de Voltaire terá tanto mais valor na revista espírita, quanto mais ela nos mostra em seu duplo aspecto. Vimos que alguns espíritos naturalistas e materialistas de cabeça virada, tanto quanto seu mestre, mas sem o sentimento deste, persistiriam em se vangloriar no seu cinismo. Que fiquem no seu inferno enquanto lhes aprouver desafiar o céu e menoscabar tudo o que constitui a felicidade do homem. É lógico e é o seu próprio lugar. Mas também achamos lógico que aqueles que reconhecem os seus erros sejam recompensados. Assim, creio que não nos arvoramos em apologistas do velho Voltaire. Aceitamo-lo apenas no seu novo papel e nos alegramos com a sua conversão, que glorifica a Deus e não pôde deixar de impressionar vivamente àqueles que ainda hoje se deixam arrastar pelos seus escritos. Lá está o veneno, aqui está o antídoto.
Essa comunicação, traduzida do inglês, é extraída da obra do juiz Edmund, publicada nos Estados Unidos. Tem a forma de uma conversa entre Voltaire e Wolsey, o célebre cardeal inglês do tempo de Henrique VIII. Dois médiuns serviram para a transmissão do diálogo. Voltaire. Que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a Terra. Wolsey. Com efeito, essa infidelidade de que vos censuravam então cresceu desmensuradamente desde aquela época. Não que ela tenha hoje tantas pretensões, mas é mais profunda e mais universal, e a menos que consigam detê-la, ameaça tragar a humanidade no materialismo, mais do que o fez durante os séculos. Voltaire. Infidelidade em que se referente a quem? Trata-se da lei de Deus e do homem? Pretendes acusar-me de infidelidade porque não me foi possível submeter-me aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? É que a minha alma pedia amplidão de pensamento e um raio de luz além das doutrinas humanas. Sim, minha alma entenebrecida tinha sede de luz. Wolsey. Eu também só queria falar da infidelidade que vos era atribuída, mas, infelizmente, não sabeis quanto essa imputação ainda vos pesa. Eu não vos quero censurar, mas vos manifestar o meu pesar, porque o vosso desprezo pelas doutrinas em voga, que eram apenas materiais e inventadas pelos homens, não poderia prejudicar um espírito semelhante ao vosso. Mas esta mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre outros, demasiado fracos e pequenos para chegarem aos mesmos resultados de vós. Eis, pois, como aquilo em que vós era apenas uma negação dos dogmas dos homens, se traduzia nos outros pela negação de Deus. Dessa fonte é que se espalhou com rapidez terrível a dúvida sobre o futuro do homem. Eis também porque o homem, limitado a este mundo, todas as suas aspirações, caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo. É a causa, sim, a causa desse estado de coisas que deve ser procurada, e uma vez achada, o remédio será relativamente fácil. Dizei-me, conheceis esta causa? Voltaire. Na verdade, havia nas minhas opiniões, tais como foram dadas ao mundo, um sentimento de amargura e de sátira. Mas notai que então eu tinha o espírito dilacerado, por assim dizer, por uma luta interior. Eu olhava a humanidade como se me fosse inferior em inteligência e em perspicácia. Via apenas marionetes que podiam ser conduzidos por qualquer homem dotado de vontade forte. Mas me indignava ver que esta humanidade, arrogando-se uma existência imortal, era amassada com elementos ignóbeis. Seria possível crer que um ser dessa espécie fizesse parte da divindade e que pudesse com suas mesquinhas mãos agarrar a imortalidade? Essa lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava e eu não a podia preencher. No homem, eu via apenas o animal e não Deus. Reconheço que, em alguns casos, minhas opiniões tiveram influência nefasta. Tenho, porém, a convicção de que, sob outros aspectos, tiveram o seu lado bom. Elas puderam levantar várias almas que se haviam degradado na escravidão. Quebraram as cadeias do pensamento e deram asas a grandes aspirações. Mas, eu também, que planava tão alto, perdi-me como os outros.
Se em mim a parte espiritual se houvesse desenvolvido tão bem quanto a material, eu teria podido raciocinar com mais discernimento. Confundindo-as, perdi de vista essa imortalidade da alma, que tanto procurava e desejava encontrar. Assim, tão empolgado me achava nessa luta com o mundo, que cheguei, quase contra minha vontade, a negar a existência de um futuro. A oposição que fazia às tolas opiniões, a cega credulidade dos homens, impelia-me a negar ao mesmo tempo e a contradizer todo o bem que a religião cristã poderia fazer. Contudo, por mais descrente que fosse, sentia que era superior aos meus adversários. Sim, muito além do alcance da sua inteligência. A bela face da natureza revelava-me o universo, inspirava-me o sentimento de uma vaga veneração, misturada ao desejo de uma liberdade sem limites, sentimento que eles jamais experimentavam, agachados que estavam nas trevas da escravidão. Minhas obras tiveram, pois, seu lado bom, porque sem elas o mal que teria atingido a humanidade, por falta de qualquer oposição, teria sido pior. Muitos homens não aceitavam mais a servidão. Entre eles, muitos se libertaram. E se aquilo que eu pregava lhes deu um único pensamento elevado, ou lhe fez dar um único passo no caminho da ciência, não era isso abrir-lhe os olhos para a sua verdadeira condição? O que eu lamento é ter vivido tanto tempo na terra sem saber o que teria podido ser e o que teria pedido fazer. O que não ter feito se tivesse sido abençoado por essas luzes do Espiritismo que se derramaram hoje sobre os espíritos dos homens? Descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. Minha presença por si só bastava para espantar qualquer clarão que tivesse podido iluminar a minha alma obscurecida. Era a parte material de meu ser que se havia desenvolvido na terra. Quanto à parte espiritual, esta se havia perdido em meio aos meus transvios na busca da luz. Encontrava-se como que encerrada numa prisão de ferro. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, nem conhecendo, nem procurando conhecer esse futuro que tanto havia combatido quando no corpo. Mas anotemos aqui esta confissão. Houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação de não saber. Assim, pois, minha entrada estava longe de ser agradável. Não acabava eu de descobrir a falsidade e o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades? Depois de tudo, o homem se reconhecia imortal, e eu não podia deixar de ver que, igualmente, deveria existir um Deus, um espírito imortal que estava à frente e que governava esse espaço ilimitado que me circundava. Como viajava incessantemente, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer de que esse ainda bem podia ser um mundo material em que me encontrava, minha alma lutou contra a verdade que me esmagava. Eu não pude me realizar como espírito que acabava de deixar a sua morada mortal. Não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações, porque eu tinha recusado a todos a imortalidade. Não havia repouso para mim. Estava sempre errante e duvidoso. Em mim, o espírito tenebroso e amargo era como um maníaco incapaz de seguir uma orientação ou de se deter. Foi assim, já disse, como zombeteiro e lançando um desafio, que abordei o mundo espírita. A princípio, fui conduzido longe das habitações dos espíritos e percorri o espaço imenso. A seguir, foi-me permitido lançar o olhar
sobre as construções maravilhosas habitadas pelos espíritos, e com efeito pareceram-me surpreendentes. Fui arrastado aqui e ali por uma força irresistível. Era obrigado a ver, e ver até que a minha alma ficasse deslumbrada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Por fim, fui levado a querer esconder-me, a cocorar-me nas cavidades das rochas, mas não o conseguia. Foi então que meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Tornava-se urgente uma associação qualquer, porque eu me sentia queimar pelo desejo de confessar quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas por meus próprios sonhos. Não me restava mais nenhuma ilusão sobre a minha importância pessoal, porque sentia imensamente a minha pequenez neste grande mundo dos espíritos. Eu tinha, enfim, caído de tal modo no cansaço e na humilhação que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Foi então que pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e o que disso resultava no mundo espírita. Imaginai se esta apreciação podia ser risonha. Uma revolução completa, uma transformação de ponta a ponta ocorreu no meu organismo espírita, e de mestre que eu era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Com a expansão intelectual que em mim encontrava, que progresso não fiz? Minha alma se sentia iluminada e abrasada pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de constrangidas que eram, tornaram gigantesca expansão. Eu via quão grandes tinham sido os meus erros e quão maior devia ser a reparação, para expiar tudo quanto tinha feito ou dito e que tivesse podido seduzir ou enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições da sabedoria e da beleza celeste! Ultrapassam tudo quanto na terra teria podido imaginar. Em resumo, vivi bastante para reconhecer na minha existência terrena uma guerra encarniçada entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que expandi e que desviaram muita gente, mas, ao mesmo tempo, é penetrado de gratidão ao Criador o infinitamente sábio que sinto ter sido um instrumento para auxiliar os espíritos dos homens a voltar-se para o exame e o progresso. Observação. Nenhum comentário adicionaremos a esta comunicação, cuja profundeza e cujo alcance todos apreciarão, e na qual se encontra toda a superioridade do gênio. É possível que jamais tenha sido dado um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita e da influência das ideias terrenas sobre as ideias de além-túmulo. Na palestra que publicamos em nosso número anterior, encontra-se o mesmo lastro de ideias, embora menos desenvolvidas e expressas menos poeticamente. Aqueles que apenas apreciam a forma talvez digam que não reconhecem essas duas comunicações como sendo do mesmo espírito e que, sobretudo, a última não lhes parece à altura de Voltaire. Disso concluirão que uma delas não é dele. Certamente, quando o chamamos, ele não nos trouxe o seu registro civil. Mas quem quer que veja abaixo da superfície ficará tocado pela identidade de pontos de vista e de princípios existente entre essas duas comunicações, obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância e em línguas diferentes. Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isto é o essencial. Mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações, por que é tão explícito e poético em uma delas quanto lacônico e vulgar na outra? É preciso não ter estudado os fenômenos espíritas
para não o compreender. O fato se deve à mesma causa que leva um espírito a dar encantadoras poesias por um médio e não poder ditar um único verso por outro. Conhecemos médiuns que absolutamente não fazem versos, mas recebem poesias admiráveis, assim como há outros que jamais aprenderam desenho e fazem composição de coisas maravilhosas. É necessário, pois, reconhecer que a abstração feita das qualidades intelectuais há nos médiuns aptidões especiais que os tornam, para certos espíritos, instrumentos mais ou menos flexíveis e mais ou menos cômodos. Dizemos para certos espíritos porque esses também têm suas preferências, fundadas em razão que nem sempre conhecemos. Assim, o mesmo espírito será mais ou menos explícito, segundo o médium que lhe serve de intérprete, e, sobretudo, segundo o hábito que tenha de utilizá-lo. Além disso, é certo que um espírito que se comunica frequentemente pela mesma pessoa o faz com mais facilidade que outro que venha pela primeira vez. A emissão do pensamento pode, pois, ser entravada por várias causas, mas, quando é o mesmo espírito, o fundo do pensamento é o mesmo, embora a forma seja diferente, e o observador atento poderá reconhecê-lo com facilidade por certos traços característicos. A propósito, relataremos o fato seguinte. O espírito de um soberano que representou no mundo um papel preponderante foi chamado a uma de nossas reuniões. Começou por um ato de cólera, rasgando o papel e quebrando o lápis. Sua linguagem estava longe de ser benevolente. Sentia-se humilhado entre nós e perguntou se julgávamos que devesse rebaixar-se a nos responder. Contudo, concordava que, se o fazia, era como que constrangido e obrigado por uma força superior à sua, mas que, se isto dele dependesse, não o faria. Um dos nossos correspondentes na África, que não tinha nenhum conhecimento do fato, escreveu-nos que, numa reunião em que tomara parte, quiseram evocar o mesmo espírito. Em todos os pontos sua linguagem foi idêntica. Disse ele: credes que eu viria voluntariamente a esta casa de negociantes que talvez um dos meus criados não quisesse habitar? Não vos respondo. Isso me lembra o meu reino onde era feliz. Tinha autoridade sobre todo o meu povo e agora devo submeter-me. O espírito de uma rainha, que em vida não se distinguira pela bondade, assim respondeu no mesmo grupo. Não me interrogueis mais, pois me aborreceis. Se ainda tivesse o poder que tinha na terra, eu vos faria arrepender bastante. Mas agora que nada posso sobre vós, zombais de mim e de minha miséria. Sou muito infeliz. Não está aqui um curioso estudo dos costumes espíritas? Palestras familiares de além-túmulo. Um oficial do Exército da Itália. Segunda palestra. Sociedade, 1º de julho de 1859. Vídeo número de julho. 1. Evocação. Eis-me aqui, falai. 2. Prometeste voltar a ver-nos e aproveitamos a ocasião para vos pedir algumas explicações complementares. Com prazer. 3. Depois da vossa morte, assististes a alguns combates? Sim, ao último. 4. Quando, como espírito, sois testemunha de um combate e vede os homens se estraçalharem, experimentais algum sentimento de horror, como nós experimentaríamos se assistíssemos a cenas semelhantes? Sim, eu o experimentava, mesmo como homem, mas então o respeito humano recalcava esse sentimento como indigno de um soldado. 5. Há espíritos que sentem prazer vendo essa carnificina? Poucos. 6.
Ao verem isso, que sentimentos experimentam os espíritos de uma ordem superior? Grande compaixão, quase desprezo, aquilo que vós mesmos experimentais ao verdes os animais se dilacerarem entre si. 7. Assistindo a um combate e vendo homens morrer, testemunhais a separação entre a alma e o corpo? Sim. 8. Nesse momento, vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? Não. Que é então o corpo? Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito? Um cadáver, sim, mas não é mais um ser. 9. Qual a aparência que tem então o espírito? Leve. 10. O espírito afasta-se imediatamente do corpo. Peço-vos a fineza de descrever tão explicitamente quanto possível as coisas como se passam e como nós as veríamos se fôssemos testemunhas. Há poucas mortes realmente instantâneas. A maior parte do tempo, o espírito cujo corpo foi atingido por uma bala ou uma granada diz a si mesmo: vou morrer, pensemos em Deus e no céu. Adeus, terra que eu amava. Depois desse primeiro sentimento, a dor o arranca do corpo. E é então que podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isto parece tão natural que a vista do corpo morto não produz efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, só este chama a atenção. É com este que conversamos ou a este que damos ordens. Observação. Poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banhistas. O espectador não presta nenhuma atenção às roupas que deixaram na praia. 11. Geralmente surpreendido por uma morte violenta durante algum tempo, o homem não se julga morto. Como se explica a sua situação? E como pode ele ter ilusões desde que deve sentir muito bem que o seu corpo não é mais material e resistente? Ele o sabe, ele não tem ilusão. Observação. Isto não é perfeitamente exato. Sabemos que há espíritos que, em certos casos, têm essa ilusão e julgam não estar mortos. 12. No fim da batalha de Solferino, desabou uma violenta tempestade. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita é resultado da vontade de Deus. 13. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria ele? Sim, por certo, cessar o combate. 14. Foi provocada no interesse de uma das partes beligerantes? Qual delas? Sim, sobretudo para os nossos inimigos. Por quê? Explicai-vos mais claramente. Perguntai-me por quê? Não sabeis que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar nenhum austríaco? 15. Se essa tempestade foi provocada, deve ter tido os seus agentes. Quais eram estes? A eletricidade. 16. E o agente material? Mas há espíritos que tenham por atribuição conduzir os elementos? Não, basta a vontade de Deus. Ele não necessita de auxiliares tão comuns. Vide mais adiante o artigo sobre as tempestades. General Oshé. Sociedade, 22 de julho de 1859. Evocação. Estou convosco. 2. A senhora J. nos disse que vos tinhais comunicado espontaneamente com ela,
Com que intenção o fizestes, uma vez que ela não vos havia chamado? Ela é quem me traz. Eu desejava ser chamado por vós, e sabia que, indo à casa dela, seríeis informados e provavelmente me invocareis. 3. Dissestes a ela que estáveis acompanhando as operações militares na Itália. Isto é natural. Poderíeis dizer-nos o que pensais a respeito? Elas produziram grandes resultados. Em meu tempo, a gente se batia mais longamente. 4. Assistindo a esta guerra, tendes um papel ativo? Não, simples espectador. 5. Outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco? Sim, bem o podeis supor. 6. Poderíeis apontar alguns? Seria inútil. 7. Dizem-nos que Napoleão I estava presente, o que não é difícil de acreditar. Quando das primeiras guerras da Itália, ele era simples general. Poderíeis dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador? Dos dois, e ainda de um terceiro, do diplomata. 8. Quando vivo, vosso posto era mais ou menos igual ao dele. Como depois da vossa morte ele subiu muito, podereis dizer-nos, como espírito, se o considerais vosso superior? Aqui reina a igualdade. O que perguntais com isso? Observação. Sem dúvida, ele entende como igualdade que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas, com as quais, de fato, poucos se preocupam e que nada vale entre eles. Mas a igualdade moral está longe de existir. Há entre eles uma hierarquia e uma subordinação, baseadas nas qualidades adquiridas. O ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados e mais puros. 9. Acompanhando as peripécias da guerra, previs a paz tão próxima? Sim. 10. Isso era para vós simples previsão ou tinhais um conhecimento prévio e certo? Não, me haviam dito. 11. Sois sensível à lembrança que de vós guardamos? Sim, mas eu fiz tão pouco. 12. Vossa viúva acaba de morrer. Vós a encontraste imediatamente? Eu a esperava. Hoje vou deixá-la. A existência me chama. 13. É na terra que deveis ter uma nova existência? Não. 14. O mundo para onde devereis ir nos é conhecido? Sim, Mercúrio. 15. Esse mundo é moralmente superior ou inferior à Terra? Inferior. Eu o elevarei. Eu contribuirei para fazê-lo classificar-se melhor. 16. Atualmente conheceis esse mundo para onde deveis ir? Sim, muito bem, talvez melhor do que o conhecerei quando o habitar. Observação. Essa resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê o mundo em seu conjunto. Como encarnado, vê-lo-á do ponto de vista restrito da sua personalidade e da posição social que ocupar. 17. Do ponto de vista físico, os habitantes deste mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, completamente, e mais ainda. 18. Fostes vós que escolheste esse mundo para a vossa nova existência? Não, não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Lá encontrarei torrentes de mal a combater os furores de crimes e a punir. Observação. Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não desempenham uma função análoga? Por que então nos admiramos de que um espírito elevado
vá ao mundo atrasado com o fito de fazê-lo progredir? 19. Essa existência vos é imposta por constrangimento? Não, foi-me aconselhada. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu, é preciso sofrer, e, infelizmente, eu não sofri bastante. 20. Sois feliz como espírito? Sim, sem dificuldades. 21. Quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento que deixaste a terra? Visitei o mundo, a terra inteiramente. Isto exigiu um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que contribuem para a vida terrena. Depois, fiz o mesmo em outras esferas. 22. Nós vos agradecemos por terdes atendido ao nosso apelo. Adeus, não me vereis mais.